Bem, é um dia normal no meu ateliê. Estou a preparar uma tela para iniciar uma pintura a óleo. Retiro o plástico, coloco as buchas para esticar a tela e está quase pronta. Oh, campainha! Será que chegou a esperada encomenda da caixa de guache Zimi que encomendei na Amazon? Vamos lá ver. Era muito impecável. Foi bastante rápida a chegar. Demorou apenas 4 dias. Nem estava à espera de ser tão depressa. Estou ansioso para experimentar e descobrir porque é que estes guaches se tornaram tão populares. O preço é certamente uma das razões. A caixa de 18 cores de 30 mm custa 19,99 euros e o envio para Portugal é mais 3,99 euros. Uma caixa de 6 guaches escolares, daqueles mais baratos do mercado, custa mais ou menos um terço deste valor, mas cada tubo tem menos de metade da tinta. Isto quer dizer que, no fim, o preço de cada cor da IMI é cerca de metade do preço do guache mais barato. Bem, se forem bons, vale mesmo a pena. Já vamos verificar isso. A densidade das tintas começa por notar-se no peso da caixa. Dá a impressão que estamos a comprar algo maciço, forte. A sensação de abrir algo que é novo é sempre muito interessante. E neste caso, o cuidado com a imagem nota-se. São 18 cubinhos, todos identificados com a marca IMI e prontos a serem descobertos um a um. 18 novos produtos num. Virar a caixa é a melhor maneira de retirar os cubos. Vi isto no YouTube. As cores ficam bem visíveis através do plástico transparente e isto é bem fixe. Assim, podemos organizar as cores antes de retirar o plástico que cobre os cubinhos. Olha, vêm 2 cubos de branco. Um diz branco e o outro branco de titânio. Vou apenas abrir um. Assim, o outro fica preservado para o futuro. E como a cor branca se gasta muito, quando terminar este, já tenho outro para repor. Antes de abrir cada cor para pôr na caixa, vou colocá-los numa ordem lógica. Vou começar pelos mais claros e até aos mais escuros. E agora, um dos momentos esperados. Retirar a película dos cubos e sentir as cores pela primeira vez. Ups, este custou um bocadinho, mas depois parece que se ganha um jeito. Vamos lá ver. Olha, vai sujar os dedos de certeza, mas esta sensação de abrir as tintas e ficarem desde logo aqui imediatamente disponíveis para pintar, acreditem, é fantástica. Dá mesmo vontade de começar a utilizá-las desde já. Temos de limpar as mãos e sujei também a pequena palete que veio com o conjunto. O melhor é mesmo deixar de fora da embalagem para a manter limpinha. Outra tarefa que temos que fazer é deitar fora as tampinhas. Pensei em guardá-las para referência porque têm os nomes das cores, mas não queria fazer mais confusão. Assim vão todas para o lixo. Afinal, para que é que eu quero saber o nome das cores quando as posso ver diretamente porque não estão dentro de um tubo? Depois de limpar as mãos, já podemos usar os guaches IMI. É impossível não o fazer. Utilizei um bom papel de aguarela para esta primeira experiência. Não quero que o papel estrague a sensação que até agora foi muito boa. Vou fazer agora o que faço sempre que compro um conjunto de cores, seja de que meio for, aguarela, óleos, acrílicos. Vou criar uma tabela prática de cores para ver no papel como é que cada cor reage à aplicação na superfície concreta. No caso da tinta a óleo, construí as referências das cores numa tela. No caso das aguarelas, tal como para os guaches IMI, faço uma correspondência entre o local da cor na caixa e a referência no papel. Estou a construir, por isso, uma quadrícula com 6x3, a mesma relação da caixa. Em cada uma das quadrículas, desenho um quadrado a preto para avaliar a opacidade da cor. Antes de pintar pela primeira vez com as tintas IMI, temos de misturar cada uma das cores, pois cada cubinho vem com algum líquido, suponho que seja o próprio aglutinante. Utilizo uma espátula pequena e misturo bem até obter para cada cor uma pasta homogénea. Começamos a ver, depois da mistura, uma pastosidade quase líquida, prontinha para ser trabalhada.
Dá mesmo vontade de pintar com elas. Este é um processo lento, mas é também muito agradável ver a tinta a ser levada até ao ponto ideal. Limpa bem a espátula entre cada cor. Uma das questões que mais me intriga é como é que ao longo do tempo se mantêm as cores puras em cada cubinho. Para já não sei como fazer isso, mas espero poder tirar algumas conclusões desta experiência e depois vou partilhar convosco. Se ainda não fizeste, ativa o sininho para saber quando é que ficam disponíveis todas as dicas práticas sobre as tintas IMI. Esta sensação de mistura é fantástica. A tinta é ao mesmo tempo consistente e fluida. E a quantidade é enorme quando comparamos com os tubos de guache, pelo ficamos com a ideia de abundância. A vontade de começar a pintar é muito grande. Para já, estou a criar esta tabela de referências e só depois é que vamos resolver a curiosidade de saber como é que vai ficar o primeiro desenho. E isso também vos vou mostrar no segundo episódio sobre os guaches IMI. Já temos as 18 cores misturadas consistentemente. Vamos pintar. Vou usar um pincel achatado para pintar cada quadrícula no meu mapa de cores. Não vou usar água na aplicação da primeira camada de cor, no espaço do quadro, mas tenho que usar alguma, uma vez que quando limpamos o pincel entre cada aplicação, ele fica úmido. Vamos começar pelo branco de titânio. E, como podem verificar quando pintamos por cima deste quadrado negro, esta cor é bastante opaca. Deixo por pintar o segundo quadrado, que corresponde ao branco, que não abri. Depois vou colocar o amarelo na terceira e correspondente quadrícula. Na parte de cima, sem água, verifico que de alguma forma é menos opaco que o branco. Depois, adiciono mais água para pintar a parte de baixo da quadrícula. Vou fazer isto para todas as cores, para avaliar o resultado, quer quando aplicamos o guache diretamente sem água ou com alguma água adicionada. Vou preencher este mapa, que me vai simplificar muito todas as pinturas que fizer no futuro. Vale mesmo a pena fazer uma tabela com a aplicação das cores que temos, seja qual for o meio que vamos utilizar. E neste caso, a construção da tabela dá-me desde logo uma ideia de como é que estas tintas se vão comportar. E posso dizer-te que até agora a impressão que tenho é mesmo muito agradável. Antes de continuar com a minha tabela de cores, vou trocar a água do frasco de limpar os pincéis. Convém fazer isto regularmente quando pintamos com guache ou aguarela. Quando fazes um mapa de cores como este, é importante que a posição das cores aplicada corresponda à posição na caixa de cores, para ser mais fácil quando utilizares como referências nas futuras pinturas. Estamos agora em condições de começar a experimentar os guaches IMI num desenho. Depois desta experiência, estou ainda com maior expectativa quanto ao resultado do meu primeiro desenho com as tintas IMI, mas isso fica, como vos disse, para o próximo tutorial. Se não queres perder pitada, subscreve o canal e ativa o sininho para saberes quando é que podes ver o resultado da primeira pintura. Neste tutorial, mostrei como se preparam os guaches IMI para a primeira pintura. Eu espero que te tenha despertado a curiosidade para estas tintas que são realmente muito baratas. Deixo na descrição o link onde podes comprar, mas não faças ainda, sem veres os próximos tutoriais, onde poderás confirmar se vale a pena ou não comprar estas tintas. Eu julgo que vais ficar surpreendido com o potencial dos guaches IMI, mas tens que ser tu a confirmar. Deixo aqui um link para um tutorial que não podes perder e já sabes, se gostaste deste tutorial ou foi útil para ti, dá o teu like, subscreve o canal e ativa o sininho, porque com este canal a arte é mais simples. Obrigado.